Estas antigas pedras que estão aqui atrás foram provavelmente utilizadas de forma reciclada pelos muçulmanos, mas elas talvez estivessem aqui na época em que Jesus visitou o templo. Naqueles dias em que Jesus chorou sobre Jerusalém, quando ele falou que no templo não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Estas pedras também estiveram aqui quando ele disse que ainda que os filhos se calassem, as próprias pedras clamariam. E o que você verá no programa Evidências de hoje é o discurso das pedras, nos contando a história arqueológica da Bíblia Sagrada. Afinal de contas, você sabe que o Evidências está sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Palavra de Deus. Então não sai daí porque o Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas eu não vou introduzir o assunto de hoje sem primeiro dar um presente para você, um presente que cruzou o Atlântico até aqui para apresentar para você neste momento. Eu estou falando do Guia de Estudos Evidências, preparado com muito carinho para você e sua família, e este pode ser seu inteiramente grátis. Basta ligar para a gente, 0 Operadora 12 21 27 3121, ligue no horário comercial, ok? Ou você pode deixar também uma mensagem no WhatsApp que aparece aí na sua tela. Se quiser também, ou preferir, você pode acionar o QR Code que aparece aí no seu visor, ou ainda acionar também o nosso WhatsApp. Então mande uma mensagem para a gente, nós queremos presenteá-lo com o nosso Guia de Estudos. Eu estou mais uma vez aqui em companhia do meu amigo Eyal Meron, que é historiador em Israel, muito famoso, muito conhecido aqui, autor de vários artigos acadêmicos, professor universitário, guia também, e ele está nos ajudando aqui nessa visita arqueológica. Eyal, muito obrigado por estar conosco novamente. Obrigado por me receber, Rodrigo. É um grande privilégio. Ok, e você está vendo de casa, eu falei no início do programa acerca dessa parede aqui, ela não é do período do Templo de Jesus. Ela não estava aqui na época em que Jesus veio ao templo. Mas, contudo, estas pedras, ou pelo menos parte delas, são sim da época do segundo templo, da época de Jesus. Se você prestar bastante atenção, você verá que as pedras têm tamanhos diferentes e posições diferentes. Elas não foram, evidentemente, construídas por um arquiteto que pensou no acabamento. Dá-se a impressão que alguém foi pegando restos de construções de outros períodos e foi colocando aqui. É o que nós chamamos em arqueologia de segundo uso ou reciclagem. E nós temos, por exemplo, esta pedra que definitivamente é do período herodiano. A gente sabe que é do período herodiano por causa deste friso, desse contorno que ela tem, que é uma marca arquitetônica daquele tipo de construção. Porém, há pedras de outros formatos. Eyal, de onde veio esse formato que chamamos herodiano? De onde ele copiou? Ele inaugurou esse formato ou ele copiou de alguém? Essa é uma pergunta muito interessante. Há muitas pessoas aqui neste país que pensam que este estilo de ferramentas de pedra é herodiano. Na verdade, nós chamamos de estilo herodiano. No entanto, só pode ser encontrado em 2 lugares, em Jerusalém e na região de Hebron. Num belo edifício ali que se chama Macpela, a dupla caverna onde os patriarcas Abrão, Isaac e Jacó foram enterrados, de acordo com a tradição. Portanto, o que temos aqui é típico dos edifícios herodianos, apenas em 2 lugares, mas em outros lugares. Ele construiu muito extensivamente em todo o país. Não é possível ver isso. Então, de onde é que ele tirou esse estilo? Vou te contar um segredo. É um estilo romano que ele adotou a partir de edifícios romanos. Os arquitetos romanos influenciaram tudo o que foi construído em Jerusalém no tempo de Herodes.
Interessante, então como você está vendo, Herodes era um homem que gravitava entre dois mundos, o mundo do judaísmo e o mundo do romanismo. Ele queria agradar aos dois lados, ele queria estar bem com todo mundo e acabava não se dando bem com ninguém, porque as pessoas odiavam o rei Herodes. Agora, nós temos aqui também uma outra pedra que parece ter esse estilo, mas ela demonstra não ter sido acabada, parece que foi terminada às pressas. Será que essa pedra seria de um período anterior a Herodes? Que ela está num segundo uso, nós já entendemos. Mas por que ela não está tão bem acabada como a de cima? Bem, isto é realmente um mistério e tanto. Quando olhamos, parece herodiano, certo? Temos a moldura à volta, assim como nesta típica pedra herodiana, mas a barriga, a frente da pedra, parece muito grosseira, muito menos impressionante, menos lisa do que temos aqui. Poderá ser herodiana? Bem, possivelmente sim. Em alguns lugares ao longo do Monte do Templo, ao longo dos muros do Monte do Templo, por exemplo, na muralha ocidental, quando se vai suficientemente fundo abaixo do nível da rua, onde ninguém conseguia ver nada nas fundações, temos tais pedras. Elas foram provavelmente utilizadas para a prática, sabe? Jovens estudantes aprendendo como vestir a pedra, como trabalhar em pedras. Eles tiveram que praticar em algum lugar. Talvez seja esse o resultado. Esse é o resultado final do que vemos. Talvez tais pedras tenham sido preparadas para o templo, mas não utilizadas. Eles não terminaram, de fato, o trabalho nessas pedras. Há opiniões diferentes sobre isso. Nunca podemos dizer o que realmente aconteceu, mas temos uma boa ideia sobre o paradeiro e as origens dessas pedras. Eyal, mas também existe uma relação entre os romanos, Herodes, mas antes de Herodes dominar aqui, nós temos o período dos Asmoneus, que também fizeram construções e intervenções aqui. O que a gente pode falar dos Asmoneus nesse âmbito que você está mencionando? Bem, esse tipo de ferramentas de pedra pode ser encontrado, como disse, no período asmoniano. Na verdade, vou te contar um segredo. Também no primeiro período do templo, temos algo semelhante, não idêntico a isto. É uma longa tradição. Mas é bastante interessante notar que mais tarde, os asmonianos e os judeus, no período herodiano, no primeiro século antes de Cristo, são influenciados pela arquitetura romana. Por quê? Como podemos explicar isso? Supondo que os romanos são nossos inimigos. Bem, esse nem sempre foi o caso. Veja, no período asmoneu, os romanos costumavam ser nossos aliados. Os romanos não eram o império assustador que conhecemos no primeiro século depois de Cristo. Os romanos eram uma das muitas potências da região, no quadro geopolítico do Oriente Médio da época. Há romanos, há seleucidas na Síria, há Ptolomeus no Egito, há partos na Pérsia. Portanto, os romanos são apenas uma potência. E nós nos unimos aos romanos. Os amoneus juntaram-se aos romanos, que eram seus aliados, porque pensavam que iriam nos proteger. Na verdade, quando em 63 a.C., houve uma disputa entre os asmoneus, dois irmãos asmoneus lutaram um contra o outro. Eventualmente, decidiram convidar os romanos para serem os juízes e dizer quem vai ser o rei. Os romanos, claro, quando são convidados, vêm. Então vieram e disseram: afastem-se, nós somos os novos governantes do país. Então os romanos vieram por nosso convite e permaneceram aqui e mais tarde destruíram o templo. Sim. Não é que os romanos fossem os inimigos para o começo de conversa. E digo outra coisa, mesmo que os romanos fossem os inimigos, isso não contradiz o fato de termos sido influenciados por outras culturas. Pense nos gregos, nos seleucidas. No tempo de Antioquia, os asmoneus, que lutaram contra os gregos e muitos judeus, seguiram os hábitos gregos no jeito de vestir, comportando-se como os gregos, usando nomes gregos. Assim, nós, os judeus, tendemos por vezes a seguir a cultura que nos rege. Vemos isso na era grega, vemos isso na era romana, vemos isso mais tarde, no exílio, na Espanha cristã, na Bagdá, nos muçulmanos. Os judeus tornaram-se parte do grande mundo que os rodeia. Os judeus não vivem em gueto, como tendemos a pensar. Enganosamente, eles fazem parte de grandes culturas que os rodeiam. E penso que esta pedra aqui reflete provavelmente essa ideia.
Então, o mundo que recebeu Jesus e o cristianismo, o mundo judaico que recebeu Jesus e o cristianismo, era um mundo polarizado entre aqueles que queriam receber a cultura helenística sobre o judaísmo e aqueles que queriam viver isolados da cultura helenística. Seria este o dilema judeu daquela época? Portanto, sim, claro, sempre. Quando os judeus são governados por outras culturas, sempre se tem esse dilema, essa dupla abordagem. Por um lado, adotar, absolver, aceitar o que a outra cultura tem para oferecer. Por outro lado, existe sempre o medo de ser inundado, de ser levado pela outra cultura e de perder a sua identidade como resultado. O que obtemos são duas abordagens sobre esse dilema. Algumas pessoas diriam, vamos abraçar tudo, vamos ter, vamos absorver. Outras diriam, não, tenham cuidado, temos que manter a nossa identidade. E é aí que temos a luta dentro do judaísmo, tanto no passado como hoje. Esse é um ponto muito interessante. Antes de continuar a nossa explanação, eu quero apenas explicar para você que essa música, esse som que você está ouvindo lá, é porque hoje em Jerusalém é um dia que eles celebram o Bar Mitzvah. Alguns dias da semana, eles sempre tiram para celebrar o Bar Mitzvah em todas as famílias. Então, os jovens, quando passam pela cerimônia da maioridade, de acordo com o judaísmo, eles vêm para cá para ler a Torá pela primeira vez e é uma festa. Vem pai, mãe, avós e sempre eles contratam alguns músicos com canções, com instrumentos e eles passam cantando aqui. Vocês vão ouvir a explicação ao som de uma música tipicamente judaica, tá bem? Agora, o que eu queria dizer para você nesta explanação que Eyal nos deu é que, veja que interessante, se eu voltar no passado, eu estou falando agora do 8º século antes de Cristo, nós temos o mesmo erro dos judeus de usarem um intermediário de fora para resolver problemas de dentro. Nós já temos a advertência do Novo Testamento para os próprios cristãos, onde somos advertidos a não buscarmos pessoas de fora para resolverem problemas internos nossos, como se nós não tivéssemos juízes entre nós. Numa época em que Judá estava em constante inimizade contra Israel, o Reino do Norte, Israel contratou a Síria para atacar Judá. E Judá, para se defender, contratou a Assíria para atacar o norte. O resultado disso? Bem, a Assíria acabou destruindo o norte. A Assíria, em 722 a.C., acabou com a Samaria, acabou com as tribos do norte e tornou Judá a sua serva. Veja bem que coisa terrível. E agora, na época dos Asmoneus, nós vemos a mesma coisa contada aqui. Num outro programa Evidências, nós vamos contar um pouquinho mais sobre os Asmoneus e, embora em alguns momentos da história eles apareçam como uma revolução contrária a Roma, eles também gravitaram entre dois senhores, quando pediram Pompeu, um romano, para que viesse aqui julgar entre uma disputa de dois irmãos judeus. Muito triste isso. Com relação ao cristianismo, o mesmo dilema mencionado em relação a termos uma aproximação ou uma distinção em relação à cultura externa aconteceu na igreja cristã. Tertuliano perguntava de maneira irônica que relação existe entre Atenas e Jerusalém. Será que o cristianismo deve se apropriar da cultura grega, esquecendo as suas raízes judaicas? Esta é uma boa pergunta, uma boa reflexão para cada um de nós. Eyal, vamos agora então conhecer um pouco das ruínas do templo, olhando agora o que sobrou da parede dele? Vamos lá? Agora nós estamos justamente aqui na esquina daquele muro de arrimo que servia de base para a esplanada do segundo templo, o templo que Jesus conheceu. Em outras palavras, esta esquina aqui foi vista pessoalmente por Jesus. Veja como ela é alta. Agora, é claro que você percebe que as pedras que estão no topo são de um período posterior. Elas são bem diferentes das pedras que estão mais abaixo. Novamente, nós retomamos o tema da reciclagem, que já foi dito anteriormente. E vocês já viram, vocês já aprenderam que mesmo no passado, eles usavam instrumentos ou pedras ou pedaços de construções mais antigas para fazer uma construção mais nova, que em relação ao presente também é uma construção antiga. De qualquer maneira, nós temos a parte que Jesus conheceu mais aqui abaixo. Agora, professor, chama a atenção que quando os arqueólogos encontraram isso aqui, eles escavaram e perceberam aquelas pedras
colapsadas lá no fundo. O que seriam aquelas pedras e por que foram deixadas desse jeito aqui? Bem, como você disse corretamente, Rodrigo, quando olhamos para a muralha ocidental, aqui no canto, o que vemos são pedras muito grandes, até o início do arco ali, ou o topo do arco, e depois pedras menores. Agora, as pedras menores, como você disse, são de um período posterior. Portanto, a questão é, onde estão as pedras originais? Bem, elas estavam lá. Acreditamos que a altura deste canto seria de cerca de 30 metros. Só restam 20 metros do período herodiano. Portanto, basicamente, faltam 10 metros. E onde eles estão? Estão aqui embaixo. O que se vê lá embaixo, na rua, do segundo período do templo, são ruínas do muro ocidental, as ruínas da conquista romana do ano 70 depois de Cristo. Uau! Então você que conhece o Evangelho, você que conhece Mateus capítulo 24, quando Jesus falou que aqui não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, Jesus estava se referindo exatamente a isso. Quando Jerusalém foi destruída no ano 70 por Vespasiano e Tito, as pedras caíram no chão e você pode sentir a força daquele colapso, a força daquela violência, até pelo chão que está lá embaixo, que se você perceber, ele está um pouco assim, deitado, afundado. Então você imagina os exércitos romanos vindo aqui, puxando essas pedras enormes e fazendo com que elas caíssem no chão de maneira muito violenta, tentando assim assaltar o templo. Aquela pedra que está mais em cima, que Edward Robinson descobriu e que já foi mencionada aqui, formava no tempo de Jesus um arco. Por isso que ele é chamado de o Arco de Robinson. Era um arco onde as pessoas subiam e teriam acesso ao Sinédrio, que ficava justamente daqui para diante. Agora, lá no topo também havia algo muito importante, que em todo sábado marcava o início do dia sagrado para os judeus. Professor, o que estava lá no topo, quem trabalhava lá, o que ficava ali anunciando o sábado? De acordo com Flávio Joséfo, historiador judeu que viveu no segundo período no templo, mesmo antes da sua destruição e imediatamente depois, e escreveu um livro sobre a história da guerra contra os romanos. E também, segundo os sábios judeus na Mishnah dizem que este canto e talvez outros cantos também eram únicos, como você disse, porque cada noite do Shabat, os judeus, os sacerdotes, ficavam lá em pé e tocavam a trombeta para anunciar a chegada do Shabat. A propósito, ainda hoje, quando se caminha em áreas religiosas nesse país, antes do Shabat, pode-se ouvir a sirene e as pessoas ficam sempre alteradas. O que aconteceu? O que se passa? É guerra? Não, não é. É apenas a chegada do sábado. De onde é que tiramos isso? Tiramos daqui, dessa prática. E, curiosamente, temos uma cópia de uma inscrição que está agora no Museu de Israel, falando sobre a casa de trombetas no topo desse espaço. Então, pelo que eu entendi, nós temos o original que está no Museu de Israel e tem uma cópia. Onde está essa cópia? Bem, eu tenho uma surpresa para você. Está bem aqui abaixo de nós. Quer descer para ver? Então vamos ver. Vamos lá. Então, Rodrigo, é isso. Esta aqui é a inscrição. E, na minha opinião, é apenas a cópia da inscrição. Mas a pedra aqui é o verdadeiro canto do monte do templo ali. Sei que sabe ler hebraico antigo. Gostaria de tentar? Vamos ver então aqui. Lebeit, a casa. Hatkia, a casa do trombeteiro. Agora aqui já está meio apagado. The final I cannot read. Lehach. Or lehava. 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 O que significa? O final é duvidoso. Alguns pensam que isto é lehav, que seria provavelmente para anunciar a vinda do Shabat, ou a inauguração do Shabat. Outros sugeriram que é lehav com beit, com um pouco de significado para distinguir entre Shabat e os dias normais. Portanto, em ambos os casos, é importante para a vinda do Shabat. Então você imagina, ao iniciar o sábado sagrado, as pessoas em toda a cidade de Jerusalém podiam ouvir a trombeta especial sendo tocada lá em cima, anunciando que o dia do Senhor estava começando. Aí você vê como muitas imagens da Bíblia são retiradas da própria cultura local.
A volta de Cristo, por exemplo, é anunciada como o som de uma grande trombeta, como um clangor de uma grande trombeta, anunciando o dia do Senhor. Hoje, no dia em que estamos fazendo esse programa Evidências, você está ouvindo de vez em quando muita música, muita gente cantando, aplaudindo, sons de tamborim e outros instrumentos, até também o som de um shofar, de uma trombeta, às vezes a gente escuta, porque eles estão celebrando o Bar Mitzvah dos seus filhos aqui em Jerusalém. Ou seja, uma tradição que milênios depois ainda pode ser vista em Israel e que torna a Bíblia realmente tridimensional. Agora, o mais incrível é imaginar que aqui é o chão original de Jerusalém, correto? Então os peregrinos passaram por aqui quando iam ao templo, correto? Definitivamente, acreditamos que os peregrinos que chegavam a Jerusalém vinham principalmente do sul, da área da cidade de Davi, onde veriam a lei e a piscina. E seria aqui que mergulhariam na água para se purificarem antes de irem para o templo. Assim, a rota principal viria do sul, terminando aqui. E a partir deste ponto, é preciso subir até o templo. Como fariam isso? Usando o arco de Robinson acima da nossa cabeça. Então, para muitos judeus que vinham do interior, de pequenas vilas, chegar aqui e ver essa estrutura era algo também formidável. Estamos falando de aproximadamente 30 metros de altura. E quando você olha, parece que é maior ainda. Ou seja, os arquitetos de Herodes produziram um prédio grande para parecer ainda maior do que era originalmente. Quantas pessoas vinham aproximadamente aqui na época da Páscoa? Bem, não temos os números exatos, é claro, mas podemos fazer as contas aqui. Não é muito complicado. Por exemplo, conhecemos a capacidade da cidade, quantas pessoas esta cidade pode acomodar. O problema é que havia campos de peregrinos fora da cidade. Por isso, talvez devêssemos também considerar a quantidade de água que temos. Então, sim, temos várias piscinas ao redor da cidade para abastecer os peregrinos com água. Temos também a área do Monte do Templo, e sabemos que cada peregrino veio ao Monte do Templo para fazer um sacrifício. Portanto, temos a área. Temos quantos termos houve de sacrifícios que possamos fazer as contas. Os números gerais variam de 60 a 100 mil pessoas, todas juntas, durante uma época de festivais aqui em Jerusalém. É um número e tanto. E lembre-se, este é o maior santuário sagrado de todo o Império Romano aqui em Jerusalém. É bastante espantoso, 144 mil metros quadrados. Ou seja, imagine agora um peregrino judeu vindo da sua cidade, trazendo no bolso as suas moedas para ofertar no templo, trazendo no bolso também a sua esperança, quem sabe ensinando os seus filhos, olha, você vai conhecer o grande templo do Senhor em Jerusalém. Os judeus sempre tinham que vir em festas sagradas aqui, como a festa da Pessah, que é a festa da Páscoa, a festa do Sukkot, que é a festa das cabanas ou das barracas, e a festa do Shavuot, que é a chamada festa do Pentecostes, como nós conhecemos. Sempre eles vinham a Jerusalém. Aliás, aproveitando o embalo dessa música, dessa canção que você escuta, que eu falei que são dos Bar Mitzvah, muitos que vêm aqui celebrar este amadurecimento do jovem na religiosidade judaica, vêm de outros países, de outros lugares. Em outras palavras, depois de milênio, os judeus continuam peregrinando para Jerusalém, exatamente como faziam aqueles que viviam nos tempos de Cristo. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Jerusalém continua sendo a cidade do grande rei. Eyal, agora o peregrino, quando vinha, eles tinham que se preparar para dar a sua oferta no templo. Ele eventualmente não poderia trazer uma ovelha do seu próprio rebanho ou mesmo usar uma moeda que tinha o rosto de César. Então, o que acontecia nesse momento aqui? Quando um peregrino vem a Jerusalém, durante o segundo período do templo, ele tem que trazer os impostos para o templo. Isso é um imposto de meio ciclo. Um ciclo é um tipo de moeda. Ele tem que ser um certo tipo de moeda, uma moeda de tiro. E, em segundo lugar, ele tem que trazer um sacrifício. Se você mora perto de Jerusalém, provavelmente já tem o meio ciclo. E se tem ovelhas, você as leva para Jerusalém. O que acontece se você vier da Babilônia? O que acontece se você vier do Egito? É um longo caminho. Você não tem a mesma moeda, não tem o mesmo dinheiro. É preciso que haja aqui locais para câmbio e também pessoas para vender as ovelhas ou as cabras, o que quer que você precise.
Onde é que isso aconteceu? De acordo com o Novo Testamento, sim. De acordo com Mateus, no templo. Mas não fica claro que ele estava apenas no templo. Como encontramos aqui nesta rua, uma série, uma fila de lojas de ambos os lados. E algumas delas ainda têm o dinheiro do último dia antes da destruição do templo, o que é incrível. Portanto, penso que é uma possibilidade que alguns dos peregrinos trocavam o dinheiro aqui pelos sacrifícios feitos aqui e depois iam até o templo. E você quer conhecer esse lugar? Então, vem com a gente. Vamos? Pessoal, então é bem aqui onde nós estamos agora passando, esse lugar que Eyal mencionou, que pode ser provavelmente o lugar dos vendilhões do templo, dos cambistas. Em outras palavras, Jesus provavelmente esteve por aqui. Eyal, como funcionava a troca de dinheiro aqui nessas lojas? O que vemos aqui, e também do outro lado, a propósito, é a nossa fila de lojas do segundo período do templo. Sabemos isso porque encontramos artigos que estavam armazenados durante o segundo período do templo, incluindo os profetas do último dia. Em cada lugar, você pode ver bem ali os restos das lojas. E há um ponto negro na parede. Essa é a fuligem, os resquícios pretos do incêndio que destruiu tudo. Portanto, estas são lojas da época do primeiro século depois de Cristo. Estas são lojas da época de Jesus. Ele deve ter visto essas lojas quando caminhou aqui em Jerusalém. Agora a questão é, serão essas lojas mencionadas? Serão esses os lugares dos cambistas de dinheiro mencionados no Evangelho de Mateus? São essas lojas onde aconteceu a história sobre as mesas sendo viradas e etc.? De acordo com uma opinião, aconteceu no Monte do Templo. E faz sentido. É mais perto do templo. Há ali um grande espaço. Lembre-se, 144 mil metros quadrados. É enorme. E até as pessoas impuras podiam ir lá em cima. Mesmo os gentios, os não-judeus podiam ir lá em cima, desde que não fossem além de um certo ponto onde não lhes era permitido ir. Então faz sentido. E de fato, Mateus fala sobre o templo. Mas, no entanto, a questão é que em sentido os evangelhos usaram o termo templo. Será o edifício propriamente dito? Claro que não é. Será a plataforma? Talvez. Será a plataforma e os seus arredores próximos? Pode ser. E sim, talvez tenha acontecido aqui. Aqui, capítulos do Evangelho tiveram lugar. E nós estamos tendo agora o privilégio de levar para você aí no Brasil, através do programa Evidências, um pedacinho de Israel, um pedacinho de Jerusalém, que ajuda você a ler a Bíblia de maneira tridimensional. Agora, o nosso tempo hoje está acabando, estamos ficando por aqui. Mas já que Eyal falou sobre Jesus e o Evangelho, que tal na semana que vem continuarmos o nosso programa Evidências, falando dessa vez sobre a presença de Jesus no Templo de Jerusalém. Então não perca o nosso programa, eu aguardo você, um abraço e até lá. Tchau, tchau.